Prezados amigos e amigas, aqui é Gilda. Iniciamos nosso momento de reflexão espírita com o atual enfoque na obra Quem é o Cristo, do Espírito Francisco de Paula Vitor, pelo médium Raul Teixeira, na edição da Frater, editora de livros espíritas. No capítulo 10, intitulado Orientação para a Paz, o benfeitor examina o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 35. Nesta oportunidade, o evangelista refere-se a um momento de debate, uma discussão entre os discípulos sobre quem dentre eles seria o maior ou o primeiro no reino dos céus. E o mestre lhes responde: se alguém quer ser o primeiro, será o último de todos e o servo de todos. O padre Vitor inicia suas reflexões afirmando que há muita excitação no mundo por parte dos que anseiam assumir os primeiros lugares, ser o mais importante nas diversas posições de nossas atividades no solo da terra, pois que todas elas são passageiras. Os espíritos superiores nos ensinam que só saberemos qual posição ou lugar nos compete quando chegarmos à vida espiritual, que é a dimensão da verdade. Será então um encontro com aquilo que realmente conquistamos. No entanto, o desejo de crescer, o anseio de progredir, em qualquer setor de nossas atividades, é próprio do princípio inteligente e está impresso na sua consciência como lei divina do progresso, de acordo com a questão 621 do Livro dos Espíritos. Encontramos também a não menos famosa questão 132 da mesma obra, que o objetivo do Criador é tornar os seres inteligentes do universo, seus filhos, portanto, espíritos puros, cooperadores seus na obra divina, onde todos têm um papel ímpar. Não é pouca coisa, e por isso necessitamos sim progredir em todos os sentidos. Esse desejo inato de progresso, que Allan Kardec, na questão 779 da obra supracitada, chama de força para progredir, impulsiona o ser a alcançar esse clímax espiritual. E essa força o homem desenvolve por seus esforços ao longo do tempo. E é da lei que aqueles que estão à frente no progresso auxiliem os outros pelo contato social, respondem os espíritos. Depreende-se disso o quanto a vida social é importante para o desenvolvimento intelecto-moral, principalmente quando encarnados, quando temos a chance de esquecer o passado dificultoso e recomeçar para novos aprendizados, tanto na micro-sociedade familiar como na ampla família humana, constituindo-se a encarnação em treino da solidariedade entre as inteligências, solidariedade entre os saberes. Neste mecanismo perfeito do amor divino, colhemos o ensinamento de que o Pai ajuda seus filhos através de seus próprios filhos. No entanto, o benfeitor, analisando a questão, assevera que o problema não está no desejo de crescer em si mesmo ou de ocupar o primeiro lugar. O desejo é uma função do ser que sente e pensa e, portanto, idealiza. Isso é saudável e necessário. O que mais pesa, segundo o padre Vitor, é que os candidatos aos primeiros lugares, em sua maioria,
não anseiam essa conquista para se tornarem úteis ao semelhante, mas para acumular. Acumular honrarias, prêmios, aplausos, dinheiro, acumular bajulações, destaques sociais e até mesmo almejam ser o maior ou o mais importante para ganhar afetividade. O bondoso benfeitor nos relembra que todas as conquistas do mundo, as láureas, os títulos e posições duram um momento ou um período e até pode durar grande parte da vida terrena, mas acabando a encarnação, essas terminam. Como são enfeites da personalidade que se desfazem com o corpo de carne. O necessário, pois, não nos apegarmos a qualquer título ou conquista própria da vida terrena. No entanto, o padre Francisco Vitor não deixa de suscitar o valor e a missão da pessoa inteligente no mundo, mas sem que nos orgulhemos de nosso saber, por maior que seja, visto que ele tem limites estreitos no mundo em que habitamos, conforme a orientação do Espírito Ferdinando em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. É importante ainda lembrar que a lei do progresso permite que tenhamos tudo o que o nosso trabalho honesto permita, sem prejuízo de ninguém, e tudo o que o nosso saber intelectual traga de laurel merecido pelos esforços empreendidos e pelo consequente benefício para a vida humana, deve ser incorporado à ficha das conquistas reais do espírito. O Padre Vitor, justificando o título do capítulo, afirma que, para que a alma alcance os altos cimos da paz, deve ser em seu próprio interior, e, para tanto, não vale só que tenha conquistado as primeiras posições no mundo das aparências. Torna-se fundamental que cada ser, nas funções que estagia na terra, faça-se um servidor, como nos assevera o Cristo. Um servidor de seu próximo, mas desinteressadamente. Esse é o sentido da frase do Mestre: se alguém quer ser o primeiro, que seja o último de todos e o servo de todos. Foi o que o nosso Cristo demonstrou todo o tempo em que esteve conosco. O benfeitor nos leva a refletir que devemos ampliar as conquistas em direção aos que não puderam ter as mesmas chances que nós, aos que estão em vigência de pesados compromissos provacionais que a vida nos coloca em nosso meio, para que sejamos veículos da compaixão e da misericórdia do Deus e aprendamos a lição do serviço desinteressado. Neste sentido, o Padre Vitor nos sugere alguns pequenos serviços geradores de paz na alma, tais como 1 minuto de prosa fraterna sem nos sentir agastados, 1 hora de atendimento sem que para isso nos sintamos constrangidos a fazê-lo, 1 dia de trabalho benfazejo, com prazer na alma, sem remuneração. A leitura para um deficiente visual por alguns minutos, uma ação de higiene para alguém incapaz de si mesmo, uma peça de vestir, um caderno para um escolar, um remédio para um doente sem recurso. E também aprender a pedir, por favor,
e dizer obrigada, não só a quem trabalha para nós, mas para os nossos entes queridos. E terminando esse episódio, que adiciona mais uma gota de entendimento para saber quem é o Cristo, trazemos o bondoso benfeitor nas palavras finais. Em qualquer que seja nossa situação no mundo, somente teremos paz no íntimo quando aprendermos a ser o melhor para os outros, a fazer o melhor para os outros, a vibrar o melhor para os outros, valendo-nos do nível ao qual já tenhamos chegado, seja ele qual for. Jesus é quem nos deixa tudo isso claro. Muita paz.